Olá, crianças! E aí, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E hoje, Bandeirantes, dia 4 de junho de 2020, a nossa aula será sobre as atividades industriais e fontes de energia. Portanto, eu vou pedir que vocês abram a apostila em Geografia. E nós vamos trabalhar da página 35 até a 41, realizando algumas atividades no decorrer da nossa videoaula. Vamos começar falando um pouquinho sobre as atividades industriais, lá na página 35, tá bom? O que é uma atividade industrial? A atividade industrial, ela gera emprego, gera fonte de renda, tanto para as famílias quanto para o país. Quando uma indústria se instala em uma cidade, ela vai gerar muitos empregos, ou seja, mais renda para a família, e também ela pode confeccionar produtos que serão exportados para fora do país. Assim também ajuda na economia do nosso país, ajudar ela a crescer e se desenvolver economicamente. As indústrias podem ser classificadas também de grande ou de médio e pequeno porte. As de médio e pequeno porte também têm uma extrema importância. Por quê? Porque elas ajudam a gerar empregos para as famílias e também estão ajudando o nosso país a crescer de uma forma econômica. Aí, a nossa apostila, a tia Lu deixou uma imagem aqui, tá bom? De uma indústria de fabricação. Nesse caso aqui, ela está fabricando algum tipo de roupa, algo que demanda um tecido. Como a gente pode ver, a indústria, ela gera muito emprego. Por quê? Olha quantas pessoas, mal dá pra ver, eu acho, nessa imagem, né? Porque é tanta gente que às vezes a gente se perde olhando a imagem. Por quê? As coisas são feitas em várias etapas. Quanto mais complexo o produto, mais etapas. É claro que a tecnologia tem ganhado muito espaço nesse ramo. E grandes partes das confecções são feitas de forma mais tecnológica, por equipamentos, mas necessitam de pessoas capacitadas para poderem manusear esses equipamentos, tá bom? E aí, pessoal, a tia Lu vai falar um pouquinho do que uma indústria precisa para poder se instalar. Ela não pode simplesmente falar, vou instalar uma indústria aqui em Bandeirantes. Não, tem que analisar alguns pontos principais. O primeiro deles é a disponibilidade de mão de obra. De que adianta eu abrir uma indústria, fazer investimento, se eu não vou ter pessoas capacitadas para trabalharem nessa indústria? Bom, eu preciso analisar. Se eu vou investir em uma indústria de tecido, eu preciso saber se existem pessoas capacitadas para mexer com isso nessa região. E se não tiverem, eu posso oferecer algum curso profissionalizante para essas pessoas? Então, esse é um dos pontos que precisam ser analisados, tá bom? O próximo é a infraestrutura. O que é isso? Podem ir acompanhando a tia Lô na página 35, tá bom? A infraestrutura é quando a gente tem noção do nosso espaço. Por exemplo, para a indústria, para a empresa funcionar, ela precisa ter uma boa rede de energia, precisa ter estradas, que é uma condição boa, né, para o transporte, meios de transportes adequados, né, os trabalhadores, que a tia Lô já citou. E também, além disso, a rede de esgoto, uma rede boa de comunicação, porque não adianta eu instalar uma indústria sem ter conhecimento desses pontos, porque isso vai atrapalhar o funcionamento no dia a dia nessa empresa. E o último quesito que a nossa apostila traz como os mais importantes a serem analisados é o mercado consumidor e fornecedor. Isso é muito importante, porque se eu abro uma indústria com um foco em extração de minério, será que eu vou ter um comprador para isso nessa região? Às vezes a região é focada mais na agricultura. E se eu abro uma indústria que tem um foco mais em minério, em extração de minério de ferro, talvez naquela região ali não vai ser uma coisa boa. Por quê? Eu posso ou não ter fornecedor, não ter como extrair essa matéria-prima de uma forma simples, ou eu não posso não ter consumidores que vão estar fazendo uso, comprando esse produto. Então eu tenho que analisar muito bem esse tipo de circunstância antes de estar pensando em investir em uma indústria. Nessa página ele traz um pouquinho para a gente também os principais ramos industriais que o Brasil é mais forte. Nós temos bastante geração de emprego e renda, no caso da economia,
Indústria que mexe com siderúrgica, que é com ferro, aço e fins. Metalúrgica, né, que nesse caso tá mexendo mais com metais. Petroquímico, extração de petróleo. Papel e celulose. E confecção de calçados, bebidas e alimentos. Ou seja, o Brasil é um país que cresce bastante industrialmente falando. E aí, lá na página 36, a nossa apostila vai falar um pouquinho sobre os 3 tipos de atividades industriais. São 3 tipos básicos que nós podemos fazer essa divisão, que são indústria de bens de produção ou de base, de bens intermediários ou de bens de consumo. O primeiro que a gente vai falar são as indústrias de bens de produção ou de base. A Tia Lô buscou colocar um exemplo aqui diferente do da apostila, justamente para vocês terem mais de um ponto de vista, tá bom? As indústrias de bens de produção de base, elas utilizam matéria-prima para confeccionar um produto que vai ser utilizado na produção de outro novo produto. Então, geralmente, eles trabalham com a extração de um material natural, diretamente da natureza. Como a Tia Lô colocou aqui o exemplo, o petróleo, que é retirado da própria natureza. Então, uma indústria petroleira, ela é classificada como produção de base. Por quê? Porque eu preciso do petróleo para produzir outras coisas, né? Produzo a base de plástico e outros, para assim, com essas peças, fazer novos produtos, tá bom? Aí o exemplo da apostila são indústrias siderúrgicas que utilizam ferro para produzir o aço. E aí o aço vai para a indústria de construção, onde ele vai ser utilizado para construir máquinas. Então eu tenho nessa classificação toda a indústria que pega a matéria-prima diretamente da natureza para confeccionar algum tipo de produto que vai ser utilizado para fazer outra coisa, tá bom? Na nossa apostila tem outro exemplo, que é o operário trabalhando na siderúrgica. Pode estar dando uma olhadinha aí, tá bom? O próximo são as indústrias de bens intermediários. Nessas indústrias, eles fabricam máquinas e equipamentos que vão ajudar na fabricação de produtos. A Tia Lô colocou o exemplo aqui da montagem de um carro, porque eles precisam montar as peças separadamente e depois juntá-las para formar o carro. Na nossa apostila, ele traz outra. Ele traz um exemplo de uma indústria onde são fabricadas peças de uma indústria mecânica, lá no Rio Grande do Sul. E aí a nossa apostila traz outros exemplos, como produzir peças de máquinas industriais, ou então naval para construção de navios, equipamentos, né, navais, assim como equipamentos industriais, que estão sempre ligados ou com a extração, ou então com a agricultura. Vou produzir máquinas que auxiliem na produção de novas mercadorias, tá bom? Aí eu deixei o exemplo do carro aqui, como a Tia Lô citou. O próximo são as indústrias de bens de consumo. Essas são um pouquinho mais fáceis da gente lembrar. São aquelas que transformam o produto, né, industrial, que vão direto para o consumidor. Eles podem ser de 2 tipos, consumidos imediatamente, como é o caso dos alimentos, ou bens de consumo duráveis, que são os eletrodomésticos, móveis, veículos. Então eu produzo tanto medicamento, roupas e alimentos que a gente vai consumir naquele exato momento, ou bens que duram muito, muito mais tempo, como uma máquina de lavar roupa, um eletrônico, um carro, que são equipamentos mais duráveis, mas também estão ligados diretamente com o consumo. Tudo bem? Agora, a Tia Lô colocou um outro exemplo, coloquei 2. O primeiro aqui é a fabricação de uma máquina de lavar, que é um bem durável, e o segundo é uma fábrica de sapatos, que seria um bem direto, né, de consumo, que a gente compra e já sai logo utilizando. Agora, pessoal, nós vamos falar um pouquinho sobre o comércio e a prestação de serviço, na página 37, tá bom? Comércio e prestação de serviço são coisas diferentes. O comércio está relacionado com a comercialização e venda de produtos, ou para as pessoas ou para as empresas, tá bom? Ele supre as necessidades da indústria e nossa,
como por exemplo, a gente pode comprar equipamentos, produtos para ser usados no dia a dia. Tudo isso faz parte do comércio. Já a prestação de serviço é quando tem uma atividade humana, ou seja, um trabalho, uma habilidade, um conhecimento que as pessoas possuem. Por exemplo, dirigir, né, automóveis. Que mais? A nossa apostila traz outros exemplos, essenciais para a população. Fornecimento de água e energia, que é uma prestação de serviço. Telefonia, segurança, coleta de lixo. O transporte, como a tia falou, os motoristas. Ou seja, são pessoas que prestam um serviço. Elas se colocam seus conhecimentos à disposição para gerar algum tipo de atividade. E aí, lá na página 37, a qual nós estamos nesse momento, ele começa a abordar um pouquinho sobre a geração de energia também. Por quê? Ele começa a falar que as fontes de energia são essenciais para que todos esses mecanismos que nós estudamos possam acontecer. Olha os exemplos da apostila. Como que uma indústria de tratores, por exemplo, que constrói tratores, vai funcionar se não houver energia elétrica? Ou então, aqui no caso, tem os ônibus andando, se eles não tiverem combustível, como que eles vão andar? Então, todo esse tipo de prestação de serviço ou de comércio necessita de uma fonte que gere energia para que ele consiga se desenvolver. Além do comércio, a prestação de serviço, a agropecuária, nos meios de transporte, todos eles fazem uso da energia elétrica. E é sobre ela que nós vamos começar a conversar agora. Eu vou pedir para vocês irem na página 38 agora, tá bom? Já que nós estamos falando de geração de energia, nós vamos conversar um pouquinho ali sobre o desafio e depois vocês farão um jogo rápido. O desafio é o seguinte, vamos ver se a tia Lô já colocou aqui. Ah, não, a tia Lô já foi pro... Vou deixar aqui então. O desafio. Pense e reflita. Você conseguiria viver algumas horas ou até dias sem a facilidade que a energia elétrica nos proporciona? E aí, vocês acham que iriam conseguir? Hoje em dia a gente usa energia elétrica para tudo, basicamente. Para acender uma luz, para usar um computador, para gravar a videoaula com o celular, para jogar um videogame. O que mais, pessoal? A gente consegue fazer comida com energia elétrica, porque existem fornos elétricos, não é mesmo? E antigamente isso não existia. Imagine como era a vida, né? Como era a vida dos nossos antepassados, que não possuíam energia elétrica, que tinham que fazer tudo na base do fogo. Hoje em dia, a gente quase é impossível, né, se imaginar vivendo sem a energia elétrica, que nos proporciona tomar banhos quentinhos, por exemplo, no inverno. E aí a nossa apostila fala o quê? Que nós fazemos uso dessa energia elétrica diariamente, o tempo todo, né, basicamente. Porque nós precisamos ligar eletrodomésticos, aparelhos eletrônicos, tomar banho, acender luzes. E aí tem duas imagens ilustrativas, né? O menino tomando banho e os amigos jogando videogame. São atividades bem comuns de serem realizadas no nosso dia a dia. E aí, pessoal, nós temos o jogo rápido, que é o seguinte: o jogo rápido dessa aula, a tia Lô não vai conseguir passar a resposta, nem corrigir ele com vocês. Sabe por quê? Porque são perguntas pessoais. Cada um vai ter uma resposta diferente do outro. A número 1. Você utiliza energia elétrica com muita frequência? Sim ou não? Só vão responder isso, tá bom? A 2. Em que momento do seu dia você costuma utilizar energia elétrica? Escolha um momento que vocês acham que é um dos mais importantes, que vocês não conseguiriam fazer se não houvesse energia elétrica, tá bom? 3. Considerando o uso de energia elétrica em seu dia a dia, você acha importante economizá-la? Por quê? Eu sei que o espaço é bem curto, mas é sempre importante a gente economizar energia, não é mesmo? Porque nós pagamos, né, por esse serviço, a conta de luz, e a gente pode economizar, isso ajuda no nosso bolso. E outra, economizando energia elétrica, a gente preserva também alguns recursos da nossa natureza, do nosso planeta.
Nós vamos ver já já quais são eles, tá bom? Então coloca aí na opinião de vocês. Por que é importante economizar? Ou se vocês acham que não é importante, mas eu acredito que todo mundo vai pôr que sim, não é mesmo? E 4. O que pode ser feito para economizar energia elétrica? Também resposta pessoal. Por quê? Porque cada um vai dar a sua sugestão. Nós podemos apagar as luzes da casa, dos cômodos em que não há ninguém? Podemos desligar o computador quando não estamos usando? Tirar o carregador da tomada enquanto o celular ainda não estamos utilizando, né? Tem várias formas de economizar energia. E eu quero que vocês respondam com toda sinceridade esse jogo rápido. E em seguida, né, pausem essa videoaula para responder. E em seguida, vamos dar continuidade ao assunto, falando agora um pouquinho sobre a energia elétrica. Pessoal, agora nós vamos falar sobre a energia elétrica. E eu vou pedir para que vocês me acompanhem na página 39 da apostila. E o que ela fala pra gente? Que embora os combustíveis sejam a principal forma de fonte de energia dos meios de transporte, a energia elétrica ainda é muito consumida no Brasil, né? Por quê? Por indústrias, pelo comércio, pelas casas, residências, não é mesmo? E a maioria delas é proveniente de usinas hidrelétricas. Nós vamos aprender a seguir quais são os tipos de usina que geram energia, tá bom? No ano de 2015, é um exemplo que a nossa apostila traz, na página 39, que essas usinas hidrelétricas foram responsáveis por gerar 62% de toda a energia que foi consumida no nosso país. E isso é muita coisa. E agora nós vamos conhecer um pouquinho cada uma das usinas existentes que geram energia para o nosso dia a dia, tá bom? A primeira delas são as usinas hidrelétricas. Como que uma usina hidrelétrica funciona? Como vocês podem ver, ó, tem uma parede bem grande aqui, como se fosse um muro, e ele faz com que a água de uma represa, de algum local, fique represada naquele local, naquele ambiente. Conforme a água passa pelas turbinas, tem turbinas nessa parede. Conforme a força da água vai passando, ela faz com que essa turbina gire e assim é gerado energia elétrica através da força da água. Isso é muito legal, né, pessoal? E aí na nossa apostila também tem algumas imagens de exemplos, tá bom? De usinas hidrelétricas que utilizam a água represada de rios para poder fornecer energia. O segundo exemplo, que além das usinas hidrelétricas, nós temos as usinas eólicas. Não sei se alguém já viajou para fora, porque por aqui a gente não tem esse tipo de usina. A gente conta com algumas hélices, são bem grandes, ó. Tem um suporte, né, e hélices bem grandes. Elas funcionam com a força do vento. Conforme está ventando nessas localidades, essa turbina aqui, ela gira. E é o mesmo esquema da usina hidrelétrica. Conforme ela gira, ela gera energia. Só que nesse caso, em vez da água, a gente tem o vento. Vocês perceberam que o local que essa usina foi construída, ó, é uma planície, um local reto, relevo reto, sem muitas árvores. Por quê? Para o vento correr com mais força e conseguir gerar energia desta forma. A próximo exemplo da nossa apostila, ainda na página 39, são as usinas termoelétricas. Essas usinas, elas queimam combustíveis fósseis e outros combustíveis naturais para gerar energia, que são o carvão, o petróleo e o gás natural. Isso não é muito legal, né, pessoal? Porque está usando alguns recursos do nosso planeta que vão fazer falta um dia, no caso o petróleo, para a confecção de energia. E já já a gente vai discutir um pouquinho sobre isso. Só vou apresentar primeiramente usinas de geração de energia. O próximo exemplo são as usinas nucleares. O que será que é isso? As usinas nucleares geram energia elétrica por meio do calor que é obtido de elementos radioativos, que são até nocivos, perigosos, para nossa saúde, tá bom? Como urânio e plutônio. Esses elementos químicos fazem mal e é por isso que quem trabalha nessas usinas precisa usar um equipamento de proteção
bem seguro e seguir todas as normas estipuladas. No nosso país, no Brasil, nós possuímos duas usinas nucleares e elas estão localizadas em Angra dos Reis, tá bom? E aí, elas são nomeadas como Angra 1 e Angra 2. E nós temos uma nomeada de Angra 3, que ela ainda está em etapa de construção. Na nossa apostila, lá na página 40, a gente consegue ver algumas imagens dessa usina de Angra dos Reis, tá bom? E aí, por fim, agora nós vamos falar um pouquinho sobre os recursos renováveis e não renováveis de fornecimento de energia. Primeiro, vamos falar sobre os renováveis. São aqueles recursos que, ao serem explorados, são renovados pela natureza. Os exemplos são a água dos rios e o vento, que são recursos que não vão acabar, né? A água potável pode ser que sim, mas a água do planeta é um pouco mais difícil, porque o nosso planeta é composto em sua maioria por água. Tudo bem? Agora, as fontes não renováveis são quando os recursos demoram milhões de anos para ser criados pela natureza. O que a gente tem de exemplo? O carvão mineral e o petróleo, que são fontes que a natureza não consegue renovar com facilidade. Demora milhões e milhões de anos para a gente ter petróleo. Então, é um recurso que a gente tem que utilizar com um pouco mais de cuidado, porque ele pode faltar. E aí no box Se é Verdade, ainda na página 40, ele pergunta o seguinte. Ele afirma, né, que a produção de plástico, combustíveis e outros derivados do petróleo pode continuar eternamente, visto que há muito petróleo no mundo. E aí, com base no que a tia Lu acabou de falar, vocês acham que isso é verdade ou mentira? Isso é mentira, não é mesmo, pessoal? Tia Lu acabou de dizer que o petróleo é uma fonte não renovável de energia, ou seja, ele demora milhões de anos para se refazer pela natureza. Então, esse processo de utilizar o petróleo vai ser eterno? Claro que não. E alguns estudos mais recentes indicam que por volta de 40 anos não haverá mais petróleo no planeta. Isso é muito pouco tempo. Por quê? Porque a utilização dele está feita de forma exagerada, tá bom? Agora, pessoal, nós vamos realizar as atividades da página 41, juntinhos, tá bom? A número 1 vai falar um pouquinho sobre a agricultura brasileira e as formas que ela é desenvolvida. E vai pedir para a gente relacionar qual que é a agricultura tradicional e qual que é a agricultura moderna. No primeiro quadradinho ele fala o quê? Que esse tipo de agricultura é praticado por grandes proprietários, utilizam diferentes técnicas de plantio, grandes máquinas, como tratores, colheitadeiras, tem sistema de irrigação, e nessas propriedades existem desenvolvimento de monocultura. Isso é basicamente um tipo de cultura. De qual que a gente está falando, pessoal? Bom, nós estamos falando na agricultura o quê? Moderna. Isso mesmo. Então, no primeiro quadradinho, nós vamos para a letra B. Já no segundo, é uma agricultura praticada por pequenos proprietários, trabalho manual, tração animal, sem uso de grandes máquinas. Como a gente já estudou, esse é um tipo de agricultura tradicional. Tudo bem? Vamos para o próximo para lembrar algumas coisas que nós estudamos. A 2. Indique as características da pecuária extensiva e da pecuária intensiva. Vocês lembram que elas têm uma diferença? Que é, em uma delas os animais são criados presos, comendo ração, e na outra eles são criados soltos, se alimentando de pastagem? É isso que nós vamos responder nessa questão, tá bom? Que a extensiva é quando o gado é criado solto e se alimenta de pastagem, e a intensiva é quando o gado é criado em estações fechadas e se alimenta de ração, uma alimentação mais especializada, um gado criado para o consumo, para a indústria frigorífica, tá bom? Agora, o número 3, tá bem facinho. Cite 2 exemplos de produtos obtidos de cada tipo de extrativismo. Depois, nos espaços abaixo, escolhe imagens que representam essas atividades. Tia Lô vai ajudar vocês a citar um exemplo de cada uma, mas as imagens vão ficar por conta de vocês, tá bom? Tarefa de casa. Não precisa imprimir e colar, tudo bem?
vocês podem desenhar, não há problema, porque eu sei que tem pessoas que têm um pouco mais de dificuldade para imprimir, porque não tem nenhuma impressora em casa, ou então ela está sem tinta, enfim. Se der para imprimir, tudo bem. Se não der, pode desenhar. Eu vou amar ver os desenhos de vocês. O primeiro é o extrativismo vegetal. O que é extraído de vegetais da nossa própria natureza? Nós temos o açaí, o látex, que mais? E as castanhas, principalmente a castanha do Pará. Todos esses alimentos são extraídos diretamente da natureza. E por isso, por serem vegetais, são classificados como extrativismo vegetal. Agora, extrativismo mineral, nós temos o quê? O ferro, o ouro, o minério, diamantes. Então, esses são exemplos de minérios que são extraídos da natureza. E por último, extrativismo natural, nós podemos citar a pesca e a caça, que são 2 exemplos de como extraímos os animais do meio ambiente, tá bom? E aí vocês vão fazer um desenho para representar cada um desses na página 41. Agora a tia Lu vai deixar a tarefinha de casa para vocês. A tarefa de casa vai ser a página 42 e 43, terminar a 41, tá bom? Fazendo os desenhos da apostila de geografia. E em seguida, vocês vão fazer uma atividade impressa que está nomeada Fontes de Energia. Para realizar ela, vocês vão consultar a apostila, as páginas 39 e 40. Com base nelas, vocês vão conseguir realizar essa atividade impressa. Bom, vou explicar agora a atividade de casa da apostila, tá bom? A número 4 tem um mapa e vocês vão ter que responder algumas questões de interpretação dele. Letra A. O que o mapa representa? Bom, para saber isso, é só a gente ler o título do mapa, então a resposta dessa tá bem fácil. A B. Quais são esses estados que contêm a concentração, o maior número de indústrias do território brasileiro? O que vocês vão ver? Vão olhar qual estado que tem o maior número dessas bolinhas, ó. Qual que tem mais da vermelha, da azul e da amarela? Que são os 3 tipos de indústrias que a gente estudou. E aí vocês vão escrever, são mais de um estado, tá bom? Pode escrever esses que têm a maior concentração. E lembrando, esquecer o nome do estado, pega o nosso planisfério que veio junto com a apostila, ou então pode estar pesquisando, mas eu acredito que vocês vão lembrar bem como estudar, quais são os nomes dos estados que nós estudamos no primeiro bimestre. A C. Cite o nome de outros 3 estados que destacam como áreas de concentração industrial. Então, na B, vocês vão colocar apenas os estados que têm uma concentração muito grande. E na C, alguns que têm, mas nem tanto, tá bom? E a D, que cidades se destacam no mapa como centros industriais? Bom, aí ó, a gente tem alguns nomes de cidades, vocês estão vendo? Os estados não estão escritos, mas as capitais sim. Então vocês vão ler o nome da capital, a capital é um quadradinho preto, tá bom? Observem o mapa enquanto a tia Lô explica. Tem um quadradinho preto, que é o que indica o nome da cidade, que é a capital. Dá uma olhadinha em qual deles tem mais atividade, mais bolinha em cima do quadradinho, tá bom? E aí vocês vão escrever. Não precisa ser muitas, tá bom, pessoal? Apenas algumas. Se vocês colocarem 2 ou 3, já tá bom. E aí na página 43, no mais um desafio, ó, na outra era um gráfico, né? Um mapa, perdão, ó, que a tia Lô tava explicando. E aí na próxima página, ó, tem um desafio, que são algumas colunas. É um gráfico, nós já aprendemos a fazer interpretação gráfica, não é mesmo? E aí a letra A. Qual a principal fonte de energia elétrica no Brasil? É só vocês olharem qual das barrinhas está mais alta para responder. Pode responder aí na frente sim, tá bom? Qual é a fonte de energia menos utilizada? Vocês vão ver qual das barrinhas tem um número menor e tá menorzinha. A energia hidrelétrica é proveniente, de fontes renováveis ou não renováveis? Lembrem que a energia elétrica, das hidrelétricas, funcionam à base de água dos rios. A água é renovável ou não renovável? Só vamos escrever isso nessa questão, tá bom? Depois preencham a linha de chegada da apostila da página 43. Bom, crianças, boa atividade. Qualquer coisa estou à disposição.
Um beijo enorme e até amanhã!